Olá pessoal, neste vídeo eu vou resolver duas questões de direito do trabalho cobradas em concurso da FCC para o TRT. E vocês poderão verificar então como que eu raciocino, como que eu penso, como que eu fiz na prática durante a minha trajetória até a aprovação. Vocês irão verificar nesse vídeo a forte ligação que eu tracei do edital com o método de cobrança das questões pela FCC e também com o método de estudo que eu desenvolvi. Então vamos lá. Nesta questão está escrito: Erivelton é movimentador de carga avulso. Então veja, eu já venho estudando há muito tempo, lendo edital, lendo a lei seca, lendo as súmulas. Então nesse momento eu já tinha certeza que o examinador queria saber alguma coisa sobre o trabalhador avulso. E o trabalho avulso estava no edital. Então eu estava estudando, eu conheci o edital, na parte de direito do trabalho, tinha a cobrança sobre o trabalho avulso. Então, naquele momento, o que eu pensava, lendo aquela questão? Bom, eu li a lei do trabalhador avulso. Quantas vezes eu li? Eu tenho aqueles artigos lá memorizados? Vamos ler o resto da questão, ver o que está perguntando e saber se eu tinha memorizado aquilo que ia perguntar. Aí, continuando a questão, está falando que nessa condição, seu trabalho é realizado mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria. Bom, afirmou uma situação, mas até agora não vi a pergunta. E o que o examinador quer saber? Aí no final desse enunciado, eu percebo que o examinador quer saber sobre os deveres do sindicato. Bom, lá na lei do trabalho avulso, você que está se preparando para esse concurso, está lendo seu edital, sabe que tem lá no edital trabalho avulso, sabe que o trabalho avulso é regulado por uma lei, que é esta lei aqui, 12.023 de 2009, que regula a atividade de movimentação do trabalhador avulso. Você sabe que nesta lei consta o regramento sobre os deveres do sindicato. Então, qual é o esquema aqui de estudo para esse tipo de prova? Você tem que pegar edital e ler várias vezes as legislações pertinentes, que tem ligação com os assuntos aqui do edital. Então, esta lei, lógico, teria que ter sido lida várias vezes. Você fazendo isso, você chegaria no artigo 5º, onde tem aqui os deveres do sindicato. Aí, como que eu estudo para decorar incisos como esse? Eu sempre presto atenção nas primeiras palavras, no verbo. Então, eu fico repetindo: divulgar, proporcionar, repassar, exibir, zelar, firmar. E, lógico, fico lendo aqui todo o texto. Mas eu presto atenção quando vem artigo deste tipo e eu me ligo muito nesses verbos iniciais. Então, fico repetindo: divulgar, proporcionar, repassar, exibir, zelar e firmar. Porque eu sei que se eu lembrar desses verbos, fica mais fácil eu lembrar o que vem depois. E assim eu faço leituras infinitas. Quanto mais você lê, melhor a sua chance de passar na prova. Então, se eu uso esse tipo de método, lá durante a prova, eu tenho como aplicar. Então, eu fiz uma percepção que eu tive. Se eu leio os verbos ali iniciais, eu fico lá durante a prova prestando atenção nas questões, nos verbos iniciais também das alternativas. Então aqui você vê que não tem lá na lei, não existe o recolher lá, não tem o fornecer, não tem o distribuir, não tem o organizar, mas tem o repassar. O repassar é um verbo que consta lá na legislação, está aqui, ó, repassar. Então aqui já é um indício de que a alternativa correta é aquela. Aí eu, lógico, para ter segurança de que eu vou errar a questão, eu leio todas as informações das alternativas. E eu vou perceber que a alternativa certa é essa mesmo, cujo verbo inicial é repassar. Porque a memorização é possível, o cérebro humano ele é muito potente, você consegue decorar todas as legislações. Basta fazer isso repetidas vezes. Aí eu dou uma lida no restante das informações, então certifico que aqui é 72 mesmo, e os úteis, porque poderia estar aqui dias corridos. Então eu só certifico o restante das informações e marco a B como correta. Mas veja que o meu ponto de partida para resolver essa questão foi a análise dos verbos iniciais, porque está de acordo com o meu método de leitura da lei seca. É assim que eu sempre fiz e sempre deu certo. Tá ok? Então fica essa dica para você. Outra questão. Aqui, ao iniciar a leitura, eu já percebo
que o examinador quer saber sobre dirigente sindical. Então eu começo a ler: ao assegurar ao dirigente sindical proteção contra a dispensa. Então eu paro e penso: ora, o examinador vai me perguntar alguma coisa sobre garantia no emprego, dirigente sindical. Aí eu penso: bom, eu estudei alguma coisa sobre isso? Lógico, eu estudei para esse concurso. Então eu sei que no edital havia lá estabilidade e garantia provisória no emprego. Então eu fico esperando o que será perguntado, eu continuo lendo. Aí vamos lá, está dito que o legislador visa resguardar sua independência no exercício do mandato, assegurando-lhe condições para ampla defesa dos interesses da categoria que representa, sem que daí lhe advenham prejuízos no contrato de trabalho. Ok, só contou uma história. Porém, o que ele quer saber? Aí, na continuidade da leitura, eu percebo que o examinador quer saber sobre súmula do TST que diga a respeito à estabilidade provisória. Ora, no meu edital também consta que será cobrado súmulas do TST. Então, o que eu fiz durante o meu estudo? Eu li todas as súmulas do TST várias vezes, e assim aquilo está na minha mente. Então, estou lá na questão. Eu sei que o examinador quer perguntar sobre garantia do dirigente sindical, garantia de emprego, mas naquilo que diga a respeito à súmula. Aí eu vou para as alternativas. E o que eu percebo, pessoal, durante a minha leitura? Lógico, a leitura da questão, porém, fazendo um link com todo o meu estudo, a leitura das súmulas, a leitura da CLT. Eu sei que a análise da alternativa A, C, D e E depende da minha leitura feita acerca da súmula 369 do TST. E a análise da alternativa B da súmula 379. Lógico, pessoal, que eu não memorizei todos os números das súmulas. Eu memorizei o quê? As súmulas, o teor das súmulas, a ideia das súmulas. Quando você faz leituras repetidas, você acaba pegando a ideia. Mas a numeração em si nem sempre é possível. Isso é o que menos importa. Você precisa conhecer o teor. Então aqui eu estou indicando o teor, porém na leitura da súmula me vem o vislumbre, a ideia de que aquilo eu já li em algum lugar, que está errado ou que está certo. Então o que está dito aqui na alternativa A? Que é assegurada desde que a entidade sindical comunique por escrito à empresa dentro de 24 horas, o dia e a hora do registro da candidatura de seu empregado, em igual prazo sua eleição e posse com a apresentação do respectivo comprovante. Aí vamos lá. Essa banca FCC, ela não vai te cobrar uma questão somente sobre súmula. É uma mistura de CLT com súmula, ou seja, com todo o regramento trabalhista. Então você que estudou para essa prova, você leu a CLT toda também, várias vezes. Então você saberia que a CLT, na parte do regramento sobre o sindicato, traz esse dispositivo, que diz que essa entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia e a hora do registro da candidatura, em igual prazo, eleição e posse. Então havia o quê? Uma discussão. Se na ausência dessa comunicação, se essa regra fosse descumprida, se a garantia do emprego ela subsistiria. O TST achou isso injusto, porque isso seria uma formalidade e o direito a ser garantido tinha uma envergadura muito maior do que uma formalidade. Então colocou tudo na balança e falou, não, mesmo que isso aqui não seja cumprido, porque muitas vezes esse prazo não pode ser cumprido por fatores banais. Então o TST sumulou que, muito embora esse prazo ele não seja cumprido, não tem problema, desde que a ciência ao empregador por qualquer meio ocorra na vigência do contrato de trabalho. Então aquele texto da alternativa A você conseguiria analisar com base numa leitura atenta da súmula 369. E essa atenção, pessoal, ela vem com a repetição. Você repetindo a leitura várias vezes, você adquire atenção, essa atenção, e aquilo vai ficando na memória. Então você saberia desse inciso 1 e o que você faria lá na alternativa A. Você marcaria um X assim, ó, de não. Então é assim que eu resolvo a prova. Aquilo que está errado eu boto um X, no que está certo eu faço uma bolinha, porque na hora de marcar o cartão resposta, isso ajuda. Tem gente que faz uma bagunça danada na hora de marcar, fica aquela bagunça, aí o tempo está curto ali para marcar o cartão de resposta, aí não consegue saber qual que marcou como certa. Então eu faço assim, pessoal, eu marco um X naquilo que está errado. Eu faço um X, aquilo que eu vi que não será a resposta correta, não vai para o cartão resposta, eu marco um X.
e as minhas respostas corretas eu faço uma bolinha assim, ó. Então na hora de marcar o cartão resposta, o tempo é curto, mas eu não vou errar por causa disso. Eu sei que eu só marco aquilo que é bolinha. Voltando então para a resolução da questão, demonstração do método. Então, alternativa A, eu já vi que estava errada, fiz um X. Aí na B, a B está dizendo que essa estabilidade, essa garantia, deixa de prevalecer no caso de prática pelo empregado de justa causa comunicada por escrito ao empregador. Você que estudou, leu a CLT, leu as súmulas, você já saberia que o dirigente sindical, ele para ser mandado embora por justa causa, ele precisa passar ali por um procedimento, que é o inquérito para apuração de falta grave. Então, você, com essa intuição, você já marcaria um X. Mas isso aqui consta também de uma outra súmula, que é a súmula 379. Eu volto a lembrar, você não vai lembrar o número de todas as súmulas. O TST hoje, salvo engano, tem 467 súmulas, 463, são muitas súmulas. Então você não vai lembrar todos os números das súmulas e o que cada súmula dessa diz. Você vai lembrar, sim, da ideia, do teor. Então essa súmula 379 diz que o dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante apuração em inquérito judicial. Inteligência desse dispositivo da CLT que você também leu. Então essa alternativa seria fácil você vir aqui e marcar ela como errada. Alternativa B, errada. A alternativa C também consta da súmula 369. Está dito lá que o empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. Isso aqui, pessoal, é uma lógica, é uma justiça por trás disso aqui, porque imagina, o cara é engenheiro, só que na empresa que o emprega, ele exerce uma outra atividade que não tem nada a ver com engenharia. Aí lá no sindicato dos engenheiros, ele é eleito dirigente sindical. Só que ele trabalha como engenheiro na empresa A, é uma outra empresa. E na empresa B, ele trabalha, vamos supor, como vendedor, não tem nada a ver com engenharia. Então isso aqui é uma lógica. Como que ele vai defender os interesses dos engenheiros na empresa B, se na empresa B ele exerce atividade de vendedor? Então ele teria que ser eleito dirigente sindical do sindicato dos vendedores. Mas na empresa A, sim, lá ele exerce atividade de engenheiro, aí lá tudo bem, ele vai ter garantido essa estabilidade. Então uma ideia aqui que existe uma justiça por trás disso, e você lendo as súmulas, você vai pegando tudo isso. Então, essa inciso 3 da súmula 369 te ajudaria a matar essa alternativa aqui. Você colocaria ela como certa. E a alternativa D está errada porque a CLT trouxe uma regra de que a administração do sindicato ela é constituída por no máximo 7 e um mínimo de 3. Então isso está na CLT. Só que na prática há sindicatos que a administração conta com mais de 7. Então muitas pessoas são eleitas. E pode acontecer de haver eleições apenas para que se consiga uma estabilidade. Então isso desencadeou uma discussão. E essa discussão levou o TST a dizer que esse dispositivo está valendo, que é o artigo 522 da CLT. Foi recepcionado. Então há uma limitação apenas naqueles 7, ao máximo de 7. Então não pode acontecer de um sindicato eleger 15 e aqueles 15 terem estabilidade. Então isso foi uma questão de razoabilidade para evitar realmente fraude. Mas há também a liberdade sindical. Então os estatutos dos sindicatos podem dispor que a administração do sindicato contará com 30 pessoas, mas a estabilidade é garantida para no máximo 7, uma questão de razoabilidade. Então você vai lá naquela alternativa e marca um X, você conhece a súmula, você fez toda a leitura, você leu a CLT, você cotejou a súmula com a CLT, e aí você, na hora, com certeza você vai lembrar. E a alternativa está errada, porque está dizendo que essa estabilidade também é assegurada no caso de extinção da atividade empresarial no âmbito territorial. Porém, se a empresa, aquela atividade da empresa, ela é encerrada naquele local, naquela base territorial, não faz mais sentido haver uma estabilidade de um dirigente para defender os interesses daquela categoria naquele local, se aquela atividade não existe mais ali. O TST pegou essa questão
e por uma questão de razoabilidade, também simulou aqui no 369, súmula 369, no inciso 4, dizendo que, havendo a extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial, não há razão para subsistir a estabilidade. Então está aí, resolução de duas questões, mostrei para você o método, como que eu raciocino, essa ligação entre edital, súmula, legislação, lei seca e o modo de cobrança da questão da FCC. Até a próxima bateria de resolução de questões. Um abraço.